que o povo acorda 4 horas da manhã para assistir um padreco conservador que defende princípios da família? Isso está ultrapassado. Acordar cedo para lavar uma calçada, estudar ou ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro, sedentário e com a casa cebosa, e a culpa é do capeta ou do Lula. Detalhe, esse careca, compadre, é padreco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Imagine 1 milhão de pessoas reunidas de madrugada para rezar o rosário. Mas o que deveria ser um momento de fé e união se transformou em alvo de ataques e polêmicas. Por que Frei Gilson está incomodando tanta gente? Será que a fé se tornou um problema? Fique comigo até o final, porque vamos revelar toda a verdade por trás dessa história. Nos últimos dias, o nome de Frei Gilson tem estado no centro de uma grande polêmica. O sacerdote da consagração dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo reuniu mais de 1 milhão de fiéis em uma transmissão ao vivo do Santo Rosário às 4 horas da manhã. Mas essa demonstração de fé gerou reações adversas e ataques na internet. O que está por trás dessas críticas? Vamos entender essa história agora. Antes de continuar, se você apoia a liberdade religiosa e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreva no canal. Porque tem 2 milhões de pessoas acordando cedo para ver o terço, para rezar o terço. Se essa pessoa tá no carnaval, tá se drogando, aí ninguém fala nada. Não, aí parabéns. A transmissão ao vivo do Frei Gilson faz parte de uma campanha de quaresma de 40 dias. O evento surpreendeu ao reunir mais de 1 milhão de pessoas na madrugada para rezar o Santo Rosário. Mas nem todo mundo gostou dessa mobilização. O crescimento exponencial da audiência de Frei Gilson despertou reações diversas. Enquanto muitos fiéis se emocionam e veem o movimento como um renascimento da fé, vários setores da sociedade passaram a atacar o sacerdote, criticando sua influência e o poder de mobilização que conquistou. Acusações infundadas e distorções começaram a circular, levantadas por aqueles que enxergam na fé um obstáculo para suas agendas. Os ataques não se limitaram ao ambiente virtual. Frei Gilson passou a ser alvo de críticas na mídia, de tentativas de desmoralização e de campanhas para deslegitimar seu trabalho evangelizador. As reações revelam um incômodo crescente diante da força da oração coletiva e da adesão espontânea de milhões de pessoas que, em um mundo cada vez mais secularizado, buscam no rosário uma resposta para suas angústias. Por que uma simples oração incomoda tanto? O que faz com que um ato de devoção gere tamanha resistência? O caso de Frei Gilson escancara um fenômeno que se repete ao longo da história. Sempre que a fé cresce, forças contrárias se levantam para tentar silenciá-la. Mas, como já se viu tantas vezes, a verdade sempre prevalece. Quem é Frei Gilson? É um bolsonarista extremista que tem ligação com o Brasil Paralelo. É outro charlatão, oportunista, mentiroso, negacionista que usa a fé das pessoas para roubar e mentir. Espero ter ajudado. Nunca me esqueço da primeira vez que constatei a mente doente desse Frei Gilson. Há 2 anos atrás, ele em suas lives, enlouquecido, urrou uma oração de cura e libertação do comunismo. Você tem noção da sandice desse aloprado?
Nas redes sociais, alguns setores, especialmente militantes de esquerda, começaram a atacar Frei Gilson. Ele foi acusado de ter ligações políticas e até de ser extremista por alguns opositores. As críticas, no entanto, parecem seguir um padrão já conhecido. Qualquer figura religiosa que alcança grande influência acaba sendo associada a rótulos negativos na tentativa de descredibilizá-la. A estratégia é clara: desqualificar o mensageiro para tentar enfraquecer a mensagem. Frei Gilson, que nunca usou suas transmissões para fazer proselitismo político, tornou-se alvo simplesmente por atrair multidões para a oração e a reflexão. As acusações infundadas cresceram em grupos organizados, muitas vezes impulsionadas por perfis que já demonstravam hostilidade à fé cristã. O simples ato de rezar o rosário, um dos pilares da tradição católica, passou a ser tratado como um ato subversivo. Alegações sem provas foram disseminadas para criar uma narrativa de intolerância e fanatismo, quando, na realidade, tudo se resumia a uma convocação para a espiritualidade e a busca por Deus. Esse tipo de perseguição não é novidade. Ao longo da história, sempre que um líder religioso ganha notoriedade e desperta um movimento genuíno de fé, há aqueles que tentam silenciá-lo. Frei Gilson não foi o primeiro e certamente não será o último a enfrentar essa resistência. Mas o que leva tantos a se incomodarem com um sacerdote que apenas reza? A resposta talvez esteja no impacto que a fé tem sobre a sociedade. Quando mais de 1 milhão de pessoas se unem em oração, isso representa algo muito maior do que uma simples transmissão ao vivo. Significa que há um despertar espiritual acontecendo, um movimento que vai além das redes sociais e que não pode ser facilmente controlado. Por isso, os ataques continuam, mas, assim como a história já demonstrou, nenhuma tentativa de calar a verdade pode resistir por muito tempo. A história se repete. A perseguição enfrentada por Frei Gilson nos dias de hoje não é um caso isolado, nem tampouco uma novidade para aqueles que escolhem seguir a fé cristã. Sempre que a verdade é anunciada e a fé cresce, forças contrárias se levantam para tentar silenciá-la. E não há exemplo mais emblemático do que a perseguição sofrida por Jesus Cristo, o maior líder da história do cristianismo. Nos tempos de Jesus, a oposição veio dos poderosos da época, os fariseus, os saduceus e os escribas, que viam em suas palavras e milagres uma ameaça ao sistema religioso e político estabelecido. Cristo não se limitava a ensinar nos templos. Ele ia às ruas, falava com os pecadores, acolhia os excluídos e proclamava a chegada do reino de Deus. Seu crescimento popular causava incômodo, pois tirava o controle das mãos da elite religiosa que usava a fé como instrumento de poder. A estratégia para silenciá-lo seguiu um roteiro bem conhecido, que, séculos depois, continua sendo replicado contra qualquer líder cristão que desperte uma multidão para Deus. Primeiro, tentaram desacreditá-lo, chamando-o de blasfemo e herege. Quando perceberam que isso não era suficiente, passaram a distorcer suas palavras, tentando colocá-lo contra o governo romano. Afinal, se as acusações religiosas não surtissem efeito, a solução seria enquadrá-lo como um inimigo do Estado. Foi exatamente assim que armaram para a prisão de Jesus. Os líderes religiosos da época, incapazes de detê-lo apenas com calúnias, convenceram as autoridades romanas de que ele representava uma ameaça à ordem pública.
criaram um cenário no qual Jesus foi acusado de incitar revoltas, de se autoproclamar rei e desafiar César. As acusações eram falsas, mas o objetivo era claro: eliminar alguém que crescia em influência e que não podia ser controlado pelas estruturas do poder da época. A traição de Judas foi apenas o estupim de uma perseguição já em curso. Quando Jesus foi preso, passou por julgamentos irregulares, conduzidos à noite e repletos de contradições. As testemunhas apresentadas mentiam ou se contradiziam, mas isso pouco importava. O desfecho já estava decidido. Diante da pressão dos sacerdotes e da multidão manipulada, Pôncio Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. O que impressiona é como o mesmo padrão se repete ao longo da história. Sempre que um líder religioso ganha força, surgem aqueles que tentam desacreditá-lo, acusando-o de ligações políticas ou de extremismo. As narrativas são construídas, os ataques são orquestrados e o objetivo é sempre o mesmo: silenciar aqueles que anunciam a verdade. Frei Gilson, ao convocar milhões de pessoas para a oração, tornou-se uma figura incômoda para aqueles que querem uma sociedade sem Deus. A tentativa de associá-lo a extremismos políticos segue a mesma lógica usada contra Jesus. Se não podem calar a sua voz diretamente, tentarão rotulá-lo de uma maneira que o torne um alvo. As acusações de extremismo ou ligações políticas são apenas a versão moderna das calúnias usadas contra Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Mas, assim como a perseguição a Jesus não foi capaz de impedir o avanço do cristianismo, os ataques contra Frei Gilson e tantos outros líderes religiosos não impedirão que a fé continue crescendo. A história já nos mostrou que, sempre que tentam calar a verdade, ela ressurge com ainda mais força. O sangue dos mártires foi a semente da igreja no passado, e a perseguição de hoje apenas fortalece aqueles que realmente acreditam. Diante de tudo isso, fica a pergunta: até quando aqueles que rezam e professam sua fé serão vistos como inimigos? Se Jesus foi perseguido e morto injustamente por proclamar a verdade, será que podemos esperar algo diferente para aqueles que seguem os seus passos? Para aqueles que não compreendem sua força, a fé pode parecer algo inofensivo, apenas um sentimento individual ou uma prática privada. No entanto, a história nos mostra que a fé tem um poder transformador capaz de mudar sociedades inteiras, e é justamente esse poder que incomoda. A fé dá sentido à vida de milhões de pessoas, fortalece aqueles que sofrem, dá esperança aos desamparados e direciona os passos dos que buscam um propósito maior. Ela é o alicerce que mantém famílias unidas, que inspira o perdão e que ensina valores como a justiça, a honestidade e o amor ao próximo. Mas, para aqueles que desejam um mundo sem princípios morais, sem limites e sem Deus, a fé é um obstáculo que precisa ser combatido. Ao longo da história, regimes totalitários e ideologias anticristãs sempre tentaram enfraquecer a fé. A razão é simples: uma sociedade espiritualmente forte não se curva facilmente à manipulação. Um povo que encontra sua identidade em Deus não aceita ser moldado conforme os interesses de uma elite que busca apenas poder e controle. Quando Frei Gilson reúne milhões de pessoas para rezar, ele não está apenas promovendo um ato religioso. Ele está mostrando que a fé ainda é viva e que muitas pessoas não aceitaram se afastar de Deus, apesar de todos os ataques contra a espiritualidade. Isso assusta aqueles que querem uma sociedade sem referências divinas, sem limites morais e sem resistência ao que é imposto. A fé incomoda porque é um grito de liberdade. Quem tem fé
não é facilmente manipulado, não se rende ao medo e não aceita ser silenciado. Por isso, em tempos de relativismo, onde tudo é permitido e nada tem valor absoluto, aqueles que permanecem firmes em sua crença são vistos como uma ameaça. Mas a perseguição à fé não é uma novidade. Os primeiros cristãos foram lançados aos leões, queimados vivos e crucificados. Nos regimes comunistas do século XX, igrejas foram destruídas, sacerdotes foram presos e milhões de fiéis foram perseguidos por se recusarem a renunciar à sua crença. E agora, no século XXI, a perseguição assume novas formas. Já não são arenas ou fogueiras, mas cancelamentos, difamações e perseguições midiáticas. O objetivo, no entanto, continua o mesmo: desacreditar a fé, ridicularizar os religiosos e afastar as pessoas de Deus. Frei Gilson está apenas sendo o alvo mais recente dessa guerra contra o sagrado. Mas, se a fé realmente incomoda tanto, isso só prova o quanto ela é poderosa. E quanto mais tentarem apagá-la, mais ela crescerá, porque a verdade não pode ser silenciada. Apesar dos ataques, Frei Gilson não se deixou abalar. No dia 10 de março, ele fez mais uma transmissão ao vivo e atingiu um recorde de 1,3 milhão de dispositivos conectados. Durante a live, ele fez uma oração pedindo discernimento e sabedoria, mostrando que sua missão continua firme. Entre as críticas direcionadas a ele, um dos pontos mais controversos foi sua oração contra o comunismo, realizada durante uma de suas transmissões. Seus opositores, principalmente setores ligados a ideologias de esquerda, o acusaram de fazer discurso político, tentando desqualificar seu posicionamento como religioso. Mas o que muitos esquecem ou preferem ignorar é que a própria Virgem Maria, em diversas aparições reconhecidas pela Igreja, fez o mesmo pedido: rezar contra o comunismo e pelos países ameaçados por essa ideologia. Um dos exemplos mais marcantes ocorreu nas aparições de Medjugorje, onde Nossa Senhora pediu insistentemente que o mundo rezasse o rosário para deter a expansão do comunismo e a influência da Rússia. Assim como nas aparições de Fátima, onde Maria já havia alertado sobre os erros que a Rússia espalharia pelo mundo, em Medjugorje ela reafirmou que a oração era a arma mais poderosa para vencer ideologias que tentam apagar a fé e afastar os corações de Deus. Os 3 pastorinhos de Fátima, Lúcia, Jacinta e Francisco, receberam a revelação de que, se o mundo não se voltasse para Deus, a Rússia espalharia seus erros, promovendo perseguições contra a Igreja e impondo um regime de sofrimento e destruição moral. Nossa Senhora pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e convocou os fiéis a rezarem o rosário diariamente para impedir que essa ideologia se alastrasse. Séculos depois, a mensagem continua atual. O comunismo, mesmo sob novas roupagens, ainda representa uma ameaça direta à liberdade religiosa, promovendo perseguições a cristãos em diversos países e buscando substituir a fé em Deus por um culto ao Estado. E é exatamente por isso que Frei Gilson se posicionou em oração. Ele não estava fazendo política, mas cumprindo um chamado que ecoa desde as mensagens da Virgem Maria: rezar para que o mundo não caia nas trevas de uma ideologia que oprime, persegue e tenta apagar a fé. Não é coincidência que Frei Gilson tenha se tornado um alvo. Como aconteceu com os pastorinhos de Fátima, com tantos santos e líderes religiosos ao longo da história, aqueles que ousam falar a verdade e chamar o povo à oração sempre serão perseguidos.
Mas, assim como Nossa Senhora garantiu que, no final, seu Imaculado Coração triunfará, a fé continuará a prevalecer independentemente dos ataques. Frei Gilson segue firme, sabendo que sua missão vai além das críticas humanas. Enquanto houver pessoas dispostas a se unir em oração, nenhuma força contrária poderá impedir o avanço da fé. Olhando para tudo o que foi exposto, fica claro que este é o momento de tomar uma decisão. Nos calamos diante da perseguição ou nos posicionamos em defesa da fé? Se a própria Virgem Maria pediu a oração do rosário contra ideologias que afastam as pessoas de Deus, se Jesus nos alertou que seríamos perseguidos por segui-lo, então não há outra escolha a não ser permanecermos firmes. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer? Vai assistir calado enquanto tentam silenciar a verdade ou vai se unir nessa batalha espiritual? Se Frei Gilson conseguiu unir mais de 1 milhão de pessoas em oração, imagine o que pode acontecer se todos nós nos unirmos. Reze o rosário, defenda sua fé. Não tenha medo de se posicionar. O mal avança quando os bons se calam, mas a vitória já foi anunciada. No final, o Imaculado Coração de Maria triunfará. A escolha é sua. E então, de que lado você está?